O depoimento do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, durou mais de 9 horas ontem. Ele foi ouvido pela Polícia Federal na sede em Brasília desde o começo da tarde. Para a gente falar mais sobre a repercussão, sobre as questões técnicas envolvidas nesse acordo de delação premiada, nós recebemos aqui o doutor em Direito Constitucional, Acácio Miranda da Silva. Obrigada pela presença mais uma vez, doutor Acácio, bom dia. Bom dia, Lívia. Prazer falar com você, querida, e com todos que nos acompanham. Prazer é nosso, doutor. Eu quero começar explorando um pouquinho mais essa questão técnica, né? Porque esse foi mais um depoimento de Mauro Cid no contexto de vários que já aconteceram após o acordo de delação premiada com a Polícia Federal. E dessa vez havia o entendimento de investigadores que depois do último depoimento dele, novos indícios vieram à tona após diligências nessas investigações que precisavam ser esclarecidos. Daí a necessidade de um novo depoimento. Nesse caso, como há um acordo de delação premiada, ele é obrigado a comparecer. Foram 9 horas de depoimento, respondeu as perguntas. Ele é obrigado a responder sob o risco de voltar para a prisão. Ele tem de ficar agora à disposição da Polícia Federal. Como é que funciona nesse caso dele? Lívia, sobre o acordo de delação premiada, mais especificamente sobre esse acordo do Mauro Cid, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Primeiro, quando há um acordo de delação premiada, o delator, ele receberá, ao final do processo, alguns benefícios. Então, é óbvio que ele abre mão do seu direito de defesa, é óbvio que ele se obriga perante as autoridades a prestar todos os esclarecimentos possíveis e é óbvio, aí tratando em específico no caso do Mauro Cid, que ele assumiu este compromisso com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. Então, todas as vezes que ele for chamado, ele deverá comparecer e ele tem também a obrigação de responder todas as perguntas que lhe são feitas. Ele não tem o direito ao silêncio e, obviamente, ele também não poderá mentir. Tanto que, no interrogatório de ontem, o Mauro Cid não é investigado. Ele foi chamado como colaborador em virtude do fato de a investigação que corre contra ele, Mauro Cid, guardar vinculação com a investigação do suposto golpe de Estado. Então, como ele estava presente, ele foi chamado a colaborar e a indicar todas as informações que ele tinha sobre esta tentativa de golpe. Acácio, bom dia. E o que é que significa o depoimento do Mauro Cid de 9 horas? Ou seja, ele varou a noite de ontem, começo da madrugada de hoje, depondo, ter acontecido... Foi o quarto depoimento, aliás, ter acontecido depois de um outro longo depoimento, aí na condição de testemunha do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, comandante do Exército na época em que houve a suposta tentativa de golpe, que, segundo o Mauro Cid teria dito aos investigadores, foi confrontado com a minuta golpista e com a intenção de que ele implementasse, ajudasse a implementar aquela minuta golpista. Ou seja, o fato de o depoimento ter acontecido ontem nos leva a crer que ele aconteceu para que a Polícia Federal pudesse confrontar, complementar ou confirmar informações dadas por ele anteriormente e confirmadas ou não pelo Freire Gomes, né? Ou seja, é um quebra-cabeça, né? Não é à toa que esses depoimentos aconteceram no momento em que eles aconteceram, né? Rafa, bom dia. Você tem total razão nas suas ponderações. Primeiro, quando nós pensamos numa investigação criminal, ela é composta por várias etapas. Então, a autoridade policial, o Ministério Público, vão fechando um cerco, casinha por casinha. Nesta investigação em específico, não é diferente, com algumas peculiaridades. O general Freire Gomes foi chamado como testemunha. Então, ele tinha plenas condições de se manter em silêncio. Mas esta não foi uma opção dele, nem da defesa dele. Pelo contrário, a Polícia Federal entende que o depoimento do general Freire Gomes foi muito satisfatório para indicar os caminhos que a Polícia Federal deve adotar dali em diante.
A partir disso, o Mauro Cid já disse e vale repetir, que é delator e não pode se omitir em relação a nada, foi chamado para que ele complementasse o depoimento do general Freire Gomes e, mais do que isso, para que ele indicasse eventuais contradições ou confirmasse as ponderações do general Freire Gomes. Por isso que são 2 depoimentos bastante demorados e são depoimentos bastante parecidos, a julgar pelo que a gente tem acompanhado, no sentido de confirmar o teor daquela reunião, no sentido de confirmar quais eram os objetivos a partir daquela reunião e no sentido de confirmar se há ou não há uma minuta golpista e quem foram os responsáveis pela redação dessa minuta. Doutora Cássio, o Zé Maria tem pergunta também. Perfeito, muito bom dia, doutora Cássio. Doutora Cássio, até então o ajudante de ordens me descreviam que seria como um quadro na parede, né? Uma pessoa que estava a todo momento ao lado do presidente, mas não interferia em nada, segurava a pasta, o celular, passava a ligação e pronto. Era um burocrático. Nesse caso do tenente-coronel Cid com o presidente Jair Bolsonaro, parece que a aproximação foi maior. O senhor acha que essa ligação do Cid com Bolsonaro aí é o alvo, quer dizer, o alvo é o ex-presidente Jair Bolsonaro em toda essa investigação? Zé, bom dia, prazer revê-lo. Eu acho que são alguns elementos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, a investigação, como eu disse anteriormente, segue um fluxo normal de investigação. Mas é natural, em considerando os crimes que são apurados, e é natural, em considerando os agentes envolvidos até aqui, que a investigação tenha a tendência de desaguar no ex-presidente Jair Bolsonaro. Não significa automaticamente que ele vá ser implicado nessa investigação e não significa automaticamente que ele vá sofrer as consequências penais deste ato. Mas você há de convir comigo, sob o ponto de vista político, o fato de pessoas próximas a ele estarem implicadas, isso leva a população em geral a crer que ele minimamente seria beneficiado por este ato. Pode não ter participado, pode não ter determinado, mas é inegável que ele seria beneficiado por tais atos. Agora, doutora Cássio, mais cedo eu falava com o Zé Maria Trindade sobre como o teor desses depoimentos de Mauro Cid foi mudando ao longo do tempo. Tudo começou quando foi feito esse acordo, como aquela questão envolvendo, agora nem sei a ordem, tá? Mas vou citar os 2 motivos principais. Fraude em cartões de vacina, para permitir a entrada de Jair Bolsonaro e aliados, inclusive Cid, nos Estados Unidos, sem terem sido imunizados contra a Covid-19. Teve também o fato da venda nos Estados Unidos das joias sauditas dadas como presente de Estado. Agora, esses últimos depoimentos têm se debruçado sobre essas investigações diante da suspeita de tentativa de golpe de Estado. Há de se esperar agora que esse vai ser o tom desses próximos depoimentos. A gente está falando de um inquérito só, com várias nuances. A gente está falando de vários inquéritos e de assuntos que nem foram concluídos ainda. Está uma confusão. Dá para a gente esclarecer um pouquinho mais isso? Lívia, começando pelo final, são pelo menos 2 inquéritos. Um primeiro inquérito onde o Mauro Cid estava implicado, que investigava todos esses fatos que foram mencionados por você, e depois um segundo inquérito relacionado à tentativa de golpe de Estado, a essa suposta tentativa de golpe de Estado, que redundou, que reverberou na Operação Tempus Veritas. Então, repito, minimamente são 2 investigações. É importante nós lembrarmos também que o Mauro Cid fez um acordo de delação premiada relacionado à primeira investigação. Contudo, quando surgiram os fatos relacionados à segunda investigação e principalmente quando foram cumpridos os mandados da Operação Tempus Veritas,
o Mauro Cid tomou um puxão de orelha. E por que ele tomou um puxão de orelha? Quando se faz um acordo de delação premiada, ele abre mão de todas as suas garantias e assume o compromisso de trazer todas as informações às quais tem acesso. E por quê? A delação premiada, como o próprio nome nos diz, pode trazer 3 benefícios ao delator. Primeiro benefício, redução da sua pena. Segundo benefício, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E terceiro benefício, perdão judicial, que é a extinção da punibilidade. O que a Polícia Federal e os procuradores fizeram depois da Operação Tempus Verita? Chamaram o Mauro Cid e disseram o seguinte: olha, você não nos trouxe todas as informações que você tem acesso. A gente tem a opção de quebrar esse acordo de delação ou lhe dar um prêmio menor. Então pense bem qual é o caminho você quer seguir e nos avise. E a partir disso, Mauro Cid também passou a colaborar na segunda investigação, que trata da minuta golpista. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Falamos com o doutor em Direito Constitucional, Acácio Miranda. Bem-vindo sempre. Até a próxima, doutor. Abraço, Lívia. Abraço, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.